se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Mais uma vez, o céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Meus irmãos, dificilmente você que segue a liturgia diária, existe uma continuidade tão profunda entre as leituras de um dia para o outro, aonde a primeira leitura é continuação da primeira de ontem, o salmo é continuação do salmo de ontem, o evangelho é continuação do evangelho de ontem, como nesses dias que nós estamos vivendo. Há uma dinamicidade, e daí veio a palavra espírito, dínamos, aquele motorzinho que pega a água, com a força da água ele gira e produz eletricidade. Essa dinamicidade, essa força, esse movimento, essa progressividade que nós também estamos experienciando nesse acampamento. E essa dinamicidade, ela traz sempre uma ideia coerente, porque não é um continuismo, não é pura e simplesmente um carreiro de dominó que você aperta um e os outros vão caindo por acaso. Essa dinamicidade exige uma resposta pessoal, um compromisso pessoal. E a cada dia a palavra está desembocando para nós em assumirmos um compromisso para valer, um compromisso encarnado. O grande tema desse acampamento e que iluminará os caminhos da Canção Nova no ano que vem, Ele está no meio de nós. Mas se você observar o que nós estamos celebrando nessa oitava de Natal, precisaríamos continuar essa frase. Ele está no meio de nós. É uma certeza que você pode colocar uma exclamação, mas também precisa colocar 3 pontinhos, ou um ponto e vírgula, para dizer, Ele está no meio de nós. Agora, nós precisamos estar no meio daqueles que estão com Ele, porque senão não vai adiantar nada Ele estar no meio de nós. E aí entra a nossa responsabilidade pessoal. Ele é um Deus conosco. Agora eu sou chamado a estar no meio daqueles que caminham com Ele. Ele caminha conosco. Eu preciso estar cada dia mais comprometido, isso é a igreja, no meio daqueles que caminham com Ele. O que exigirá, e veja a dinamicidade da missa de ontem, amanhã de hoje. Aliás, o dia inteiro de ontem e amanhã de hoje, que encerra essa manhã com essa missa. Para estar com Ele e para estar entre aqueles que estão com Ele, eu preciso fazer opções cada dia mais radicalizadas. E radical significa que possam ir até as raízes da minha história. E por isso que esse está sendo também um acampamento de cura interior, um acampamento de libertação. Talvez até cumprindo uma profecia que aparecia na televisão, no convite para esse acampamento, quando passava rapidamente o nome dos acampamentos que tinha acontecido durante esse ano. Para que a gente pudesse experienciar aqui uma síntese, não como algo que alguém leu e resumiu para nós, mas
fazendo cada um a nossa experiência. E veja que a liturgia de hoje está sendo iluminada por um versículo escolhido como oração e pregação da manhã de hoje, o Isaías 65, verso 16. Aquela que desejar, que querer ser abençoado na terra já, aqui, lá na sua cidade, como o Evangelho vai nos mandar voltar para nossa casa depois, desejará sê-lo pelo Deus fiel. Ou você faça uma opção radical por esse Deus, cortando tudo aquilo que é falso Deus, falsos deuses, deuses com D minúsculo, ou não será abençoado. Porque esse Deus fiel é o único que poderá arrancar de nossa vida as desgraças, porque as desgraças de outrora serão esquecidas. É Ele que pega os nossos pecados e joga lá na profundeza do mar. E já não lhes volverão ao Espírito. E é claro que aqui no Antigo Testamento, basta você ler o contexto, que esse Espírito aqui é muito mais abrangente do que a minha área espiritual, que inclui tudo aquilo que ontem nós meditávamos acerca do pensamento, e que hoje, a primeira leitura da missa em São João, mais uma vez ele vai voltar na questão de nós aprendemos a educar a nossa sensibilidade, as nossas emoções, os nossos sentidos para Deus, para que se cumpra essa profecia rezada no Salmo de meditação, de uma forma linda, dizendo que nós estamos devendo algumas coisas para Deus. Ao menos na tradução da minha Bíblia diz isso claramente, que nós estamos devendo a Deus o verdadeiro louvor. Por isso que o versículo 7b, 8, começa dizendo: tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e a honra, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributar significa paga o tributo, paga o que você está devendo. E por que estamos devendo? Padre Jonas nos falava hoje, profética, cirurgicamente, de como o encardido vai fazendo, como a cobra que atrai para si, a gente levar os louvores da nossa vida para o maligno. Estamos devendo louvores a Deus. E é hora de tributá-lo, é hora de pagá-lo, é hora de acertar as contas, é hora de fazer a nossa parte. Ah, meu Deus, por que tanta coisa dá errado na minha vida? E Deus está dizendo, porque você não está fazendo a sua parte. E é hora de começar a fazer a nossa parte. Ele está no meio de nós. Nós precisamos estar no meio daqueles que estão com Ele. E esse foi o pedido ou convite que os anjos fizeram aos pastores para irem até Jesus. Jesus no Natal, Ele está no meio de nós. Evangelho de amanhã, a reafirmação, a releitura da história humana à luz dessa certeza fundamental, nos primeiros versículos do Evangelho de São João. Cada dia nós estamos sendo convidados a irmos até Jesus. No domingo, com Maria e José, nós somos convidados a ir ao templo. Ontem nós fomos convidados com Simeão a ir ao templo. Hoje nós estamos sendo convidados com Ana a ir ao templo. O que significa isso? Só vai se encontrar com Jesus, só vai fazer uma experiência pessoal dele aqueles que tiverem a coragem de ir procurá-lo aonde ele se encontra verdadeiramente, aonde se tem a coragem explícita de mostrar Jesus, aonde não se tem medo de reafirmar que nós vivemos, somos e agimos pelo senhorio de Jesus.
E isso nós percebemos através de detalhes que parecem pequenos. Vocês imaginem, por exemplo, se ao invés de um sistema de comunicação, a Canção Nova investisse como comunidade e comprasse horário num canal de televisão aberto, evitaria tanta dor de cabeça, tanto problema, bastaria você comprar um horário, pagar e pronto. Mas seria possível fazer, deixar-se conduzir pelo Espírito, como o Padre Jonas mostrou para nós aqui hoje assim, uma aula de enquanto eu falo ao povo, eu preciso estar ouvindo Deus. Não foi assim, essa aula que você assistiu, eu assisti ali de camarote. Enquanto ia falando ao povo, está ouvindo Deus. E Deus está dizendo, mas ele só pode obedecer essa voz de Deus, porque esse sistema de comunicação pertence a Deus. Porque se não fosse comprado, cortava. Precisaria então comercial. Enquanto nós não percebemos que precisamos criar esses espaços de milagres, o que eu falava ontem, esse espaço de milagres significa também um sistema, também e hoje acima de tudo, um sistema de comunicação que possa levar esse milagre, o milagre de alguém que escuta, Deus está soprando ao meu ouvido, eu estou falando, mas Deus está me falando, há uma sintonia. Nós não estamos aqui cercados de técnicos e de câmeras e de outras pessoas preocupadas com essa imagem, com esse ângulo e com esse horário, não. Nós estamos cercados de gente que está acreditando num sonho, e sonho acreditado, partilhado, vai sendo construído. Nós estamos construindo o reino e lugar para que o reino de Deus aconteça, para que o reino de Deus se realize. Nós estamos mostrando que é possível, quando investimos nas coisas de Deus, estarmos maleáveis ao Espírito Santo, escutar os sussurros do Espírito Santo. E aí, volta ao tema que o padre pregava ontem, da eficiência e da eficácia de um microfone. O nosso ouvido capta esses sons muito mais profundos. Ora, na medida em que o nosso coração e o nosso ouvido está sintonizado em Deus, eu estou falando, eu estou pregando, mas o meu ouvido e o meu coração está sintonizado em Deus. Eu não estou aqui fazendo um show, eu não estou aqui me apresentando, eu não estou aqui tentando convencer vocês a votar em mim. Na medida em que eu estou aqui tentando partilhar com vocês aquilo que Deus fala, então, quanto mais eu acostumo o meu inconsciente, o meu consciente, o meu ouvido com a voz desse Deus que nos fala com uma delicadeza impressionante, então é possível ir fazendo essas mudanças de programação e perceber depois aí, é o dedo de Deus que está agindo. E nós sabemos, a palavra diz, quando o dedo de Deus age, então Ele está no meio de nós. Agora nós precisamos estar no meio daqueles que estão com Ele. E o Salmo termina dizendo que isso é uma questão, termina não, o pedacinho do Salmo de meditação termina dizendo que isso é uma questão de justiça. O versículo 10, dizei às nações, o Senhor é Rei. Se você quer ser bênção, e bênção é bem dizer, nós temos que mostrar para o mundo que Deus é Rei. E mostrar com obras concretas. A terra não vacila porque Ele a sustenta e governa os povos com justiça. Que palavra espetacular! Justiça significa a gente ser ajustado aos moldes de Deus. Hoje em dia o povo não sabe muito mais do que ajustar as coisas. Antigamente, por exemplo, quando ia ter um casamento, a mulher mandava fazer um vestido. Ela tinha que ir 17 vezes na costureira para ajustar. Passava uma tarde inteira e ainda tinha que comprar o sapato e levar para ver se estava combinando. Aí ela tomava banho, fazia maquiagem só para ajustar o vestido.
Ia lá e andava, e a costureira com aquele stand de alfinete na boca, ia amarrando ali assim, puxava para cá, puxava para lá, agitava e ela arrumava. Agora está ajustado, feito sob medida. Um paletó, fazer um paletó antigamente levava 2 anos. Só o forro do paletó você tinha que treinar umas 15, 20 vezes. E depois a ombreira para sair tudo certinho. E aqui você tinha que se andar assim, puxar, dobrar o dedo. E a ponta do paletó tinha que estar lá na ponta do dedo, esticado assim. E o botão, e virava, fazia o movimento para ver se não estava atrapalhando. Era. Você saía de lá, prumado, era ajustado. Hoje não, hoje você compra qualquer roupa, veste de qualquer jeito. Veste roupa larga, roupa justa, roupa enorme, roupa super curta. Então isso vai também fazendo a pessoa ser desajustado. Ora, ser justo diante de Deus é ir deixando o Espírito Santo e me ajustando cada vez mais na medida que Deus projetou para mim. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que no dia do batismo colocaram em nós uma roupinha branca, para dizer, você está vestido agora sob medida. Então não comece agora a andar de qualquer jeito, a andar desmanzelado. Você precisa ter um projeto de vida. E esse projeto desemboca no Evangelho maravilhoso, que Ana nos ensina nessa pedagogia dinâmica, nesse roteiro dinâmico de cura e de restauração que o Senhor está operando concretamente, palpavelmente em nosso meio nesses dias. Gente, Ana tinha tudo para ser do clube daquelas velhas reclamonas, daquelas velhas do nhenhenhé. O texto descreve pouco sobre ela, mas tudo que descreve diz, essa coitada sofreu. Talvez até pela tribo, essa tribo meio azarada aí, ela era a tribo do Azer, meio azarado. Pai dela um português fanho, Fanuel. A dona Ana, logo que ficou mocinha, casou. A impressão que eu tive é que ela casou muito menina, tanto que nem teve filho. Quando a Bíblia fala em viúva assim, só descreve viúva, é porque ela não tinha marido, mas também não tinha filho. Só viveu 7 anos. Ora, a Bíblia diz que 7 anos, em que inclusive 7 anos é o símbolo dos 7 dias que durava a festa do casamento. Pode ver quando Sansão casa, 7 dias. Tobias, 7 dias. A festa era uma semana toda para reproduzir, eu já falei isso aqui em acampamento de casais, os 7 dias da criação de Deus. Por isso dava-se a bênção do 6º para o 7º dia, quando consumava-se o matrimônio, e no 7º dia era a grande festa com todos os convidados. Tanto que Jesus chega em Caná, já estava no 4º dia, porque os primeiros dias da festa era só para os íntimos, era a família do noivo, a família da noiva. Daí também que nós acreditamos que Maria estava lá já antes, ajudando, por ser parenta, talvez uma prima, alguém muito próximo a ela. Então 7 dias, 7 anos. Quando Jacó casou-se, e ele casou com a mulher errada, que o Labão, também um homem com esse nome, eu ia confiar nele, Labão. O Jacó estava muito interessado na Raquel. Raquel era uma menininha nova, ajeitadinha. Ele olhou e falou, cavala de mulher, aí está me selva. Aí ele foi arrastando mala pela Raquel e ela por ele. Então ele foi falar com o seu Labão, titio Lalá. Falou, tio, eu estou meio interessado aí na Raquel. Ah, é bom, sendo parente, pessoa boa. Então você trabalha 7 anos.
que depois do 7º ano de trabalho, eu entrego ela, porque ele não tinha dinheiro para pagar o dote. E aí ele trabalhou 7 anos. E aqueles 7 anos ele trabalhou cheio de esperança, imaginando o grande dia. Quantas vezes ali no suor do dia ele pensou em desistir, passava a Raquel com a trouxa de roupa, dizia: minha Nossa Senhora, eu não aguento. Alguns na Canção Nova sabem o que é isso. Quando tem que esperar assim um tempo para namorar, ficar só de longe olhando. Aproveito para dar uma paz de Cristo assim mais disfarçada, né? Está esperando. O Jacó então, 7 anos, olhava para Raquel: não, mas vale a pena, vale. Trabalhou 7 anos. Chega o grande dia do casamento. Então, na hora da noite de núpcias, naquela época não tinha luz, não tinha nada, por isso que tinha as virgens que faziam a procissão das velas, né? Por isso que faz segurar a vela para namorado, por isso. Ela ficava segurando a vela. Então, levava-se a noiva, vestida, obviamente, como a mulher oriental, não é? Pano da cabeça até no pé, a cara tudo coberta. Pois vinha a hora da procissão, trazia o noivo, punha na barraca nupcial. Eles consumavam o matrimônio fisicamente, e no dia seguinte, então eles saíam, se apresentavam e era festa. E qual não foi a decepção do coitado do Jacó? Mas ele também mereceu, porque ele enganou o irmão dele, ele vestiu lá a pele de carneiro, de cabrito, para o pai dele que já estava ceguinho, achar que ele mereceu. Aqui se faz, aqui vai se pagando. Quando ele acordou cedo, sorte que ele não tinha problema das coronárias. Quem tinha sido a consumada? A Lia. Escangaiada. Já. Aí ele ficou louco: mas eu trabalhei por causa da Raquel. Aqui o costume nosso é esse: primeiro as velhas. Agora, meu amigo, não, é lei, não muda. Mas eu queria a Raquel. Bom, então trabalha mais 7 anos para Raquel. E o texto diz, eu acho uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia: Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, como se fossem dias. Passaram rápido. Que coisa linda, porque ele amava tanto aquela mulher, que aquilo foi um instantinho. 7 anos, esse período de felicidade para consumar o matrimônio, foi só isso que Ana teve. Casou menina, 7 anos depois o marido morreu. Nunca tinha morrido. Faleceu, ou como dizem hoje, pereceu. Hoje não, hoje eles falam assim, necrosou. Quando falar você que você está necrosando, ó, é morrendo, isso aí é as linguagens. Veio a necrópsia, houve um problema, e é só apelido para dizer morreu. O marido dela morreu, e agora? Viúva, sozinha. Vocês já imaginam a novela que não ia dar a Ana? Ai, gente, eu sou tão infeliz. Casei, só 7 anos. Deus não me deu filho. A gente não quer falar das coisas ruins. Eu tinha tanta esperança de viver, que nem esse casal de 60 anos, que o diácono Nelsinho abençoou a matrimônio. Tanto que eu queria. Quando nós estávamos quase conhecendo já, nós tínhamos comido já meio saco de sal. Morreu. Ana tinha tudo para fazer da sua vida uma história de lamúria. E por que não fez?
porque foi a vida inteira buscar Deus no único lugar que pode ser encontrado. E quem busca vai encontrá-lo. Não interessa se demora quantos anos. Aliás, com quantos anos ela o encontrou? 84. Quantos anos ela viveu casada? Divide 84 por 7. 12. 12 tribos de Israel. Não é por causa dos 12 signos do zodíaco, não. É 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Jesus com 12 anos se apresenta. A mulher que fazia 12 anos sofria de um fluxo de sangue. A menina de 12 anos que foi ressuscitada pelo Senhor, curada pelo Senhor. O número dos eleitos, que será 12 vezes 12 vezes 1000 para dar 144 mil. Gerações e gerações que podia ser sofrimento. Ela podia lamuriar 12 vezes 7. Mas não. Ela tinha uma meta. O mundo se afasta e deixa passar quem sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai se enrosca em qualquer coisa. Mas quando se sabe para onde vai, quando se tem uma meta, e meus irmãos, essa meta precisa, que coisa espetacular. Por que ontem nós ouvimos a palavra dizendo que Jesus é aquele que vai revelar os pensamentos do nosso coração? Porque nada existe de concreto aqui fora, se não existir de concreto aqui dentro. E isso é simples de você perceber. Você idealiza uma casa. Eu penso numa casa. Primeiro a casa nasce aqui na minha cabeça, no meu coração. Antes de nascer na cabeça, nasce no coração. No porquê eu quero ter uma casa. Antes de nascer o projeto do novo rincão, na cabeça do Eto, ele nasceu no coração do Padre Jonas. Então primeiro nasce no coração. Ao porquê. Qual é a minha meta? É evangelizar, é dar conforto para esse povo que vem de tão longe, é criar um ambiente em que as pessoas possam estar confortavelmente ouvindo a palavra, partilhando vida. É por acreditar que esse é um lugar de milagre, o grande santuário do milagre, que Deus é capaz de uma brincadeira delicada como essa, de revestir o sol numa manhã com um arco-íris, para nos revelar que Ele está aqui, que eu estou nesse lugar, que esse lugar é Betel. Então, primeiro, nasce no coração. E nada de bom nasce no coração se você não tiver uma íntima sintonia do seu coração com o coração de Jesus. Nada. Quando nós sintonizamos o nosso coração com o coração do mundo, tudo que vai nascer no nosso coração, falei isso ontem, Mateus 15, será coisas que não prestam. Os frutos da resistência ao Espírito, dos quais nos fala São Paulo, no capítulo 5 de Gálatas. Os 15 frutos da resistência. Tudo aquilo que não presta, que abrange toda a desgraça do ser humano, igual Jesus abrangeu em Mateus capítulo 15, o mal que brota do coração. Então, se do seu coração está brotando projeto ruim, meu irmão, minha irmã, você precisa cortar os ajustes que você está tendo. Eu vou falar sobre isso quando falar da primeira leitura da missa de hoje. Eu preciso cortar, é preciso me ajustar meu coração. Então, primeiro nasceu o projeto no coração do padre, e o padre partilhou. E porque partilhou com alguém que está em sintonia com ele, volta um refrão que eu já citei 2 vezes e vou citar pela terceira. Ele está no meio de nós, nós precisamos estar no meio daqueles que estão com ele. Terceira vez que eu faço esse refrão para vocês. Então, porque está no meio de quem está com ele, o padre partilha o projeto que está no seu coração. E aí, Deus que escolhe as pessoas para estarem à frente de uma missão,
o Eto, administrador, cria o rincão dentro da cabeça dele. Então o rincão já existe no coração do padre e de todos nós que nos envolvemos com o coração do padre Jonas. Porque isso que é o bonito da graça de Deus, vai se multiplicando, vai existindo no coração de cada um de nós. Aí passa a existir na cabeça do Eto. Prontinho, idealizado. Agora ele precisa levar para a cabeça de um arquiteto, que não é o Eto arquitetando arquiteto, não, é um arquiteto. Ele vai arquitetar, passa para ele, para o engenheiro. Aí o engenheiro começa agora a fazer, desenhar. É concreto, o desenho é concreto, dá de ver, dá de você fazer uma maquete. Mas ainda não existe, nós não estamos lá ainda. Mas eu já vejo, eu já visualizo. Por quê? Porque na hora em que passou do coração do padre para a cabeça do Eto, e que o Eto passou para a cabeça de um arquiteto, de um engenheiro que desenhou, o padre olhou e falou: é isso, é assim mesmo. O projeto do meu coração é assim. É feita a senhora que está fazendo comida, e aí pega a colher, se for bem civilizada, higiênica, põe uma gota na mão, falta um pouquinho de sal. Está aqui na minha cabeça, agora está concreto. E agora, quanto tempo vai levar para ficar pronto? Isso não interessa muito pouco. O projeto já existe, já é concreto. Então, do coração, ele vai para a cabeça, da cabeça começa a descer para as mãos. Eu preciso de você. O ouro que você tem não é seu, vamos lá. O dinheiro aí, eu preciso me expor. E a minha mão só não adianta. E não resolve o sujeito que ganhou na lotaria e resolveu doar toda a construção. Não, aí não seria esse rincão do meu senhor, seria do senhor fulano, do senhor cicrano. Agora, se é do meu senhor, preciso que eu e você, e cada um de nós dê. E dê o quê? Dê aquilo que cada um pode dar. E quanto que cada um pode dar? O máximo. Enquanto não der o máximo, nós estamos numa igreja michuruca. Então ele vai sendo construído. O projeto realizado, que um dia será inaugurado, aonde nós vamos estar lá dentro, do mesmo jeito que hoje nós estamos aqui, ele estava prontinho no coração do padre. Por quê? Porque o padre estava em sintonia com o coração de Deus. Esse exemplo que eu estou dando, isso precisa ser concretizado na sua vida. Você está se preparando para quê? Que projetos você está idealizando? Se você só alimenta o seu ouvido, os seus olhos, a sua inteligência, com as coisas light, suaves, no que você vai se transformar? Se você precisa enfrentar inimigos pesados, você tem que se alimentar muito, muito, muito bem. Uma pessoa deitada no hospital, ela não precisa comer quase nada. Mas um sujeito que luta boxe, ele precisa comer 5 quilos de comida por dia. Porque ele gasta numa coisa besta, mas gasta, tem uma borrada lá. Ele gasta essa energia que ele consumiu do alimento. Assim também, você está alimentando o seu coração com o quê? Vai ligando o que nós ouvimos na primeira leitura. Ana tinha um projeto. E quem tem um projeto, grave bem isso, azar do que aconteça daqui até lá. Se o projeto já existe aqui, ele vai se concretizar lá, contra a vontade de quem quiser ser contra, porque ninguém segura a obra de Deus. Ana podia ficar 12 vezes, 7 vezes reclamando e lamuriando. Ela tinha N motivos, ela tinha 84 motivos. 84 anos, vezes 360 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Essa mulher tinha uma jamanta de reclamações. Mas, por que Ana casou-se? O Evangelho fala? Fala.
Ela casou-se porque dentro do coração dela ela tinha um projeto. O projeto de enxergar Deus. O projeto de se encontrar com Deus. E quem não tiver esse projeto não se case. Também não fique padre. Quem não tiver esse projeto, quanto tempo vai levar? Quantas e quantas vezes você não enxerga? Porque às vezes, entre o projeto do coração, da cabeça, passando pelos braços até se realizar, ele passa por momentos difíceis. Esse casal que hoje está celebrando 60 anos de casados, eles passaram por situações difíceis. Se não passaram, eles não se amam. Porque amar é superar. Amar precisa ser um reafirmar a cada dia. E aliás, se eles se casaram há 60 anos, eles não estariam juntos. Para estar juntos, eles precisam estar se casando cada dia desses 60 anos. Cada dia precisa estar reassumindo. Principalmente naqueles dias difíceis, nos dias maus. A mesma coisa esse casal com 25 anos. É cada dia. Eu não fiquei padre no dia tal há tantos anos atrás. Hoje, quando me levantei de manhã, enquanto fazia a minha barba, enquanto tomava o meu banho, eu preciso me consagrar inteiro a Deus. Eu preciso reafirmar o meu sacerdócio a Deus. Assim vai acontecendo com sua vida também. Ana tinha um projeto. E porque tinha esse projeto, mesmo tendo acontecido desgraça de perder o marido tão rápido, de não ter tido filhos, ela não descambou, e poderia ter descambado. São Paulo conta, 1 ou 2 vezes pelo menos, que tinha umas viúvas ali que Deus o livre e guarde. Umas viuvinhas que a única coisa que sabia era falar mal da vida alheia. Que não faziam nada, que não trabalhavam, porque o serviço delas era atazanar a vida alheia. E por isso que ele dizia que quem não trabalha não deve comer. Teria muita gente magra nesse mundo. Ela teria muitas opções para viver a sua viuvez. Podia viver uma viuvez, gente, na futilidade que tantas viúvas, viúvos, solteiros, casados, sacerdotes, religiosas e religiosos vivemos. Mas ela tinha um projeto. E cada dia que passava, do mesmo jeito que a cada dia que passa nos aproximamos do encontro com o Senhor, na vinda gloriosa dEle, o que nós rezamos em toda a missa, Maranatá, vem Senhor Jesus, anunciamos, Senhor, a sua morte, proclamamos a sua vinda gloriosa, esperamos ansiosamente essa sua vinda. Do mesmo jeito que cada dia que passa nos aproximamos desse alvo, que é o encontro com o Senhor, isso também foi acontecendo na vida de Ana. E a cada ciclo de 12 vezes 7, ela foi se aproximando, e porque estava lá, ela pôde experimentar. Como você, porque está aqui, você está podendo experimentar. Ou você aí em frente da televisão, ouvindo rádio no seu carro, diante desse computador aí do outro lado do mundo, você está podendo experimentar, está podendo experienciar essa graça. Ele está no meio de nós, nós precisamos estar no meio daqueles que estão com eles. Então, antes de ir para qualquer lugar, eu preciso perguntar: o Senhor está lá? E se a resposta for não, eu não posso ir. A não ser que eu não queira fazer essa mesma experiência que Ana fez. Essa experiência de Ana mostra para mim e para você que a vida cristã é dinâmica. Não é passe. Não é dar 3 ou 4 pulinhos. O sujeito vai lá, entra no mar e dá 3 pulinhos de ré. Engatou uma ré na vida, que é o quê? Só vai para trás. É ir de frente. Por quê? Sabe por que nós não pulamos para trás do mar? Porque nós acreditamos que o mar é Deus e o barco sou eu, e eu vou é nele. Não é isso, Nelson? É isso que nós cremos. Porque nós sabemos que não dá para voltar. Ana sabia, não dá para voltar. Eu tenho uma meta. Eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor. Por isso, que coisa linda. Eu gostei muito dessa palavra na tradução da Ave Maria, porque lembrei meus tempos de moleque, lá no Biguá. O povo da roça é um povo muito sábio. Ele educa a pessoa para ser forte. Então a criança, desde pequena, ela já vai aprendendo a trabalhar.
Por exemplo, para acender fogo, precisa de lenha, precisa de graveto, precisa de palha seca de pinheiro. Então, quando você é molequinho, fraquinho ainda, 5 anos, você vai buscar a palha. Quando você tem lá 7, 8, já pode buscar o graveto, que é aquela lenhinha fininha. E depois, de adulto, já pode ir lá juntar as lenhas que o pai cortou, e depois de moço já pode rachar a lenha. Então você vai, é gradativo. Um dos serviços que eu tinha era apartar os bezerros. E o que é apartar os bezerros? Separá-los. Porque senão deixava eles com a vaca, ele mama o dia inteirinho. Inteirinho. Aquilo vira uma coisa direta, entra e sai, entra e sai. Entra branco e sai preto, mas é leite. Às vezes sai meio amarelo, verdade. E aí chega no dia seguinte, você vai querer roubar o leite da vaca para você, o danado do bezerro mamou tudo. Então você tirava o leite, deixava os bezerros, ele ficava ali lambendo a mãe lambendo ele, aquela coisa. Aliás, você que tem, por exemplo, muita coriza, deveria aprender com os bezerros como a mãe ensina a limpar o nariz. Eu acho aquilo uma coisa espetacular. Então ele vai ficando passeando com a mãe, e a mãe lambe ele, e tá, de certo, eles conversa, né? A mãe vai ensinando o idioma, os perigos da vida, mas chega uma hora que nós vamos lá e aparta os bezerros. Era meu serviço. Às vezes eu estava brincando no campo, eu estava na igreja, eu vim embora correndo. Era a minha obrigação, apartar os bezerros. Ana não se apartava do templo. Que coisa linda, gente. Significa que a religião não pode ser uma parte da minha vida. Que a minha fé não pode ser um momento isolado. Quando eu estou aqui, eu sou carismático, eu falo tudo quanto é língua. Quando eu estou aqui, eu sou cariasmático, que só sei falar mal da vida dos outros em tudo quanto é língua. Eu não posso me apartar. Você tem que estar convicto de uma coisa: Ele está no meio de nós, mas nós precisamos estar no meio daqueles que estão com Ele o tempo todo. Andando, sentado, dormindo, vai dizer o Salmo 138, até mesmo quando a gente estiver lá no abismo. Não podemos nos apartar, não adianta nada. Se você chegar, quando voltar para sua casa, como o Evangelho sugere que eles fizeram, e você apartar, quer dizer deixar de lado, deixar à parte, trancar numa gaveta tudo que você anotou, o livro que você comprou, o CD que você ouviu, e voltar para o seu mundinho antigo. Ô meu irmão, você vai, ó, pior do que antes. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, não tem jeito de errar. 2 Pedro 2, 22, a porca volta ao vômito, à lavagem. O cachorrinho volta ao vômito, a sujeira. É pior. Eu não posso me apartar. Então eu preciso já pensar, e a primeira leitura nisso vai dar uma aula espetacular. Eu não posso criar condições que me apartem desse Deus. Eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter um projeto, ele nasce no meu coração. Talvez não, com certeza, Deus está semeando projetos espetaculares no coração de cada um de nós aqui. Mas infelizmente eu tenho que ser honesto com você, nem todos irão concretizar. E sabe qual é o pior tipo de pessoa que existe na face dessa terra? Os derrotados. Derrotado não vai para o céu. Derrotado só para o inferno. Inferno inferior, é lá para baixo. Derrotado, quando morre, você tem que dar descarga. Cave um buraco lá no fundo da sua casa, deixa ele aberto, e vai daí um mês olhar o que tem lá dentro. Só o que não presta. Cai um sapo morto lá, já vem uma copa morder ele, comer aquilo. Outro bicho vem, já escorre para lá o esterco, as folhas, uma sujeirama. O rato já faz um ninho ali, e assim. Se você quer viver um projeto de Deus na sua vida, se aparte do que não presta. E às vezes o papai ensinava, a cerca tinha que ser muito bem feita. Cerca do pasto do bezerro, tinha que pôr a tábua juntinha, pertinho, e tinha que ser tábua boa, porque o bezerro ele é louco para ficar com a mãe dele.
Ele faz tudo para ficar com a mãe. E uma coisa que o homem da roça sabe é isso: se você tiver um bezerro que arrebenta a cerca, elimina-o, porque senão ele vai ensinar todos os outros bezerros a arrebentar a cerca. O bezerro quer ficar com a mãe. Então também, para me apartar, eu vou precisar, quem sabe, construir um chiqueirinho desse lá. Eu preciso colocar uma grade, eu preciso colocar limites, eu preciso tomar decisões sérias, seríssimas na minha vida, porque senão, tudo que Deus limpou, eu vou lá e pego de volta com a sujeira, com juro e correção monetária. E aí, meu irmão, o autor de Hebreus já diz, é lastimoso, muito melhor seria se a pessoa não tivesse se convertido. E São João no Apocalipse fala a mesma coisa, ou você seja quente ou frio, porque se vir com esse cristãozinho light aí, morno, isso causa mal ao estômago de Deus. Então Ana tinha um projeto, ela não se apartava. Gente, não significa que ela morava no templo não podia morar, ainda mais mulher. Significa que ela ia para a casinha dela, que as horas que o templo estava fechado, ela não podia estar lá dentro. Mas significar não se apartar é que quando ela ia embora do templo, ela levava o templo dentro do seu coração. Nós sempre carregamos dentro do nosso coração aqueles e aquelas que nós verdadeiramente amamos. Então não ame o pecado, porque senão você vai carregá-lo dia e noite dentro do seu coração, e ele vai com você aonde você estiver. Por isso que você pode estar no lugar mais santo do mundo, mas a sua cabeça está pensando só o que não presta. Ou não é verdade isso que acontece? É o que diz a primeira leitura. A concupiscência dos olhos, da carne, que leva à cobiça, e que vai nos destruindo. Ana não se apartava, não se afastou de Deus. Deus estava sempre com ela, servindo a Deus. Só aqui já dava uma pregação maravilhosa. A quem nós estamos servindo? Como Josué um dia teve que tomar a decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você serve quem você quiser. E talvez vão ter que dizer isso para a família. Vocês aqui agora continuem servindo quem vocês quiserem, eu vou servir o Senhor. Mas esse servir ao Senhor não é só uma oraçãozinha emotiva, ó Senhor, aleluia, Senhor, glória a Deus, Senhor. Não, essa mulher de 84 anos fazia orações, está no plural, ou minha Bíblia está errada, e jejuns, não é uns jejuns, né? Jejuns, plural. E tem gente aqui que é uma vergonha. E Jesus deixou bem claro que certas espécies de encardido, sem essas duas coisas aqui, você não... Por que será que Jesus copiou a Ana aí? Falou para os apóstolos dele. Jesus disse, ó, certas espécies de demônios se só vão expulsar com muito jejum e muita oração. Muito, é plural. Ela já estava dispensada do jejum, que era só até 60 anos, 70. Não. Quem tem um projeto de vida não se dispensa nunca, o tempo todo. Se eu não posso mais fazer um jejum, quem sabe pela minha idade, ou pela função que eu vou exercer, porque o inimigo ele aconselha coisa boa na hora errada. Eu dizia isso, Padre André. Por exemplo, você vai viajar de carro, você vai dirigir como eu vim lá do sul, 1000 quilômetros no volante. Aí o inimigo me sugere que a noite anterior eu passe em vigília, lá diante do Santíssimo. Olha que coisa linda. Fico até às 5 da manhã em vigília, às 6 eu pego o carro e dirijo 1000 quilômetros. Chego aqui? Não. Por isso nós temos que estar com o dom do discernimento em dia. Se eu não posso fazer esse tipo de jejum, eu não posso ficar sem comer, porque o meu corpo vai exigir, eu posso ficar sem comer aquela carne, ou aquele doce, ou isso, ou aquilo, ou aquele refrigerante. Eu lá em Foz, na nossa casa, fiquei tão feliz. Agora, todo mês eu passo nas casas, um dos meninos veio se confessar comigo que ele estava muito triste, porque ele tinha feito um propósito no advento, e tinha caído uma vez naquele propósito. Que coisa linda. Alguém que vem da droga, gente, está estrupiado pelo encardido.
Agora está com peso na consciência, e era um propósito pequeno, coisa humanamente falando muito simples, mas foi o propósito dele. E você? Quantos não tiveram um Feliz Natal? Porque não fizeram nada. A igreja se vestiu de roxo, a pessoa se vestiu de vermelho, de preto, ou ficou pelada onde não devia ainda. Jejuns de oração. É garra, é luta. E a sua vida não era de lamúria. O versículo 38 diz que ela isso aqui é fantástico. Louvava a Deus. Olha que oração. Agradecia a Deus. Louvava a Deus por estar viva. E falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Ô veinha boa. Ô veinha faladeira. E você tem que ser uma veinha faladeira que nem ela. Ela é uma evangelizadora. Ela fala de Jesus, e é isso que nós temos que ter a coragem de fazer. Falar de Jesus para as pessoas. Mostrar para as pessoas que o caminho é Jesus, que a verdade é Jesus, que a vida é Jesus, que Ele é o único nome pelo qual nós podemos encontrar a vida plena. E por isso ela se encontrou com Ele. Quem louva o Senhor, quem reza, quem jejua, quem permanece firme na sua trilha, esse ou essa vai se encontrar com Jesus. E aí o Evangelho termina dizendo que Jesus voltou para a sua terra, e que Ele agora assume essa dinâmica para si. Ele se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava sobre Ele. E aí você poderia perguntar: o que eu posso fazer, Padre, para que esse menino, essa criança que está nascendo no meu coração nesse acampamento, essa criança que é a minha fé, essa experiência de Deus que eu estou tendo, o que eu devo fazer para que isso também faça esse roteiro de Jesus, cresça, fortifique, se encha de sabedoria e da graça de Deus? Eu termino com aquilo que começou a liturgia da palavra, aquilo que São João fala, e que nem precisa mesmo falar muito, não dá mais tempo também, nem preciso falar muito, porque São João, mais explícito aqui, só se ele pegasse um martelo e metesse na nossa cabeça. Você quer crescer em Deus? Você quer de fato concretizar o projeto de Deus na sua vida, feito Ana? Você quer ter esse encontro pessoal com Jesus? Então a palavra te dá certezas para iluminar o seu caminho. E a primeira certeza é: vossos pecados vos foram perdoados do seu nome. Que coisa linda o versículo 12 que começa a primeira leitura. Tome posse dessa certeza. O encardido vai mentir para você dizendo que você está ainda no pecado. Não está mais no pecado. O seu pecado foi perdoado no nome de Jesus. E quantas vezes hoje Padre Jonas repetiu que em nome dele libertava você? Tome posse. E isso é para todos, não é só para a velha Ana, é para os pais. Eu vos escrevo, segundo segredo, conheceis aquele que existe. Faça uma experiência de Deus. Você já está saboreando Deus, você está conhecendo Deus, você está vendo. Quem vem a canção nova vê Deus, só não vê se for cego. Mas aí se for cego, você pode colocar um outdoor em braille, que ele vai ver também, não tem problema nenhum. Jovens, uma jovaiada linda que tem aqui, hein? Olha, eu ficava assistindo na TV os 2 shows de jovens. Ai, mineirada vai fazer o quê, né? Eu ficava vendo os 2 shows, mostrando vocês jovens dançando de um jeito tão bonito. É por isso que São João diz: jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. E o verbo forte aqui é vencer. Ele vai repetir esse verbo. Lá no versículo seguinte ele vai dizer, no 14: jovens,
eu vos escrevi, porque sois fortes. Vocês não são esse bando de jovem fraco não, que precisa de maconha, cocaína, que precisa ficar pondo... que precisa estar colocando camisinha para não se contaminar. Você não é esse jovem fraco que não consegue ficar abraçado com o namorado ou a namorada sem pensar as bobagens que o mundo fica soprando, não. Você é forte, grande. Você pode jogar fora o seu mapa astral, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós. Esse é o único jeito de vencer o maligno. Se você não comer essa palavra, saborear essa palavra, ouvir essa palavra, se você se apartar daqueles que estão com Ele, Ele que está no meio de nós, então você fica fraco. Que coisa fantástica, João vai dizer, e ele começou a experiência com Jesus, ele começou sendo jovem, vencestes. Essa é a palavra forte de São João. Por isso que lá no Apocalipse ele vai repetir 7 vezes: ao vencedor. Perdedor não vai para o céu. É aquele que... E vence quem? Vence quem luta. No céu você não chega a se vencer por WO. O demônio não desiste da gente nunca. Ele só fica um tempinho, stand-by, esperando a hora de dizer um bye para você. Essa luta não se vence por WO, não se vence por desistência, é na insistência, é na persistência, é na consistência. Por isso o Evangelho nos mostrava essa senhora, essa jovem de 84 anos, que encontrou essa força para viver essa alegria em Deus. Mas para isso, e aí vale para pais, crianças, jovens, padres, freiras, seminaristas, músicos, cada um de nós. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Escolhe, é excludente. Não dá de ficar um pé lá, o outro aqui. É excludente. Não dá de ser yang e yin. Não dá. O mal e o bem não convivem dentro da mesma pessoa. Você, quando escutar alguém falando, dentro de nós existe anjos e demônios, só se for dentro dele. Eu não, senhor. Demônio, quando ele chega perto de mim, que eu me lembro, eu já chuto ele. Sim, senhor. Convive o que, ué? Eu vou conviver com gente que não presta? Leva um bode, põe ele dentro da sua casa e deixa lá uns 15 dias para ver. Ao que tirar de lá, você vai ver como a sua casa é linda, maravilhosa, cheirosa. Porque tudo que há no mundo, e aqui ele especifica bem, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, tema que nós já falamos tantas vezes, não procede do Pai, mas do mundo. Tranqueira não vem de Deus. O que não presta na sua vida não foi Deus que mandou, não. Se chegou até você, como chega até mim, eu tenho que ter a humildade de reconhecer: Senhor, não estou lutando. E na vida cristã, quem não luta para valer, não vence. Então nós temos que ter uma certeza: nele somos mais do que vencedores, mas ele não vai fazer por nós. Eu disse ontem, Deus não carrega quem sabe andar. E para terminar, o mundo passa. Está vivendo um problema difícil? Vai passar. As pessoas passam. Ah, o padre na sua comunidade não aceita. Não, logo mudam ele. Também é o sonho dele também, logo muda aquele leigo lá, logo aquele jovem vai embora. Passa, tudo passa. Essa dor que você está sentindo agora, vai passar. Essa alegria também vai passar. Não se apegue nas coisas, tudo passa. Só Deus fica. Com as suas concupiscências. Sabe o que é concupiscência? Querer sempre mais. Mas quem cumpre a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero cumprir a tua vontade, Senhor. Eu quero tomar posse dessa palavra, Senhor. Eu quero mergulhar cada vez mais a minha vida nesse projeto
de felicidade nesse projeto de Deus para mim. Eu quero tomar posse, Senhor, de todas as graças que o Senhor está derramando abundantemente no meu coração, de modo tão lindo nesse acampamento. Eu estou aqui, Senhor. Suplico que Teu Espírito Santo se una cada dia e cada vez mais ao meu espírito, para ajudar-me, porque sozinho eu sou fraco, sozinho eu não posso mais, sozinho eu sou um perdedor, mas contigo, Senhor, aconteça o que acontecer, nós seremos sempre maioria absoluta. Não interessa o tamanho do problema, não interessa o tamanho da doença, a gravidade do pecado, sozinho eu perderei sempre. Com Jesus eu vencerei sempre, porque com Ele eu sou sempre maioria absoluta. CançãoNovaPlay.com. Assine já!